Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Team. E hoje a gente vai falar sobre o sênior. Vamos descascar o sênior. Afinal de contas, o que significa ser uma pessoa profissional de design sênior? Avançado, seja qual for o nome aí, mas com essa relação de senioridade. Claro que cada empresa vai tratar essa visão de sênior de uma maneira diferente. Responsabilidades, job descriptions, as habilidades necessárias, cada uma vai enxergar de alguma forma. Mas eu sempre falo, isso não só aqui nesse conteúdo, mas em outros conteúdos, da importância da gente enxergar que a responsabilidade de uma construção de uma pessoa profissional, seja qual for o nível, depende muito de você. As empresas vão dar inputs, vão dar ajuda, vão dar suporte, liderança, tomara, mas é você que tem que se construir. E é exatamente um fio condutor que existe entre os job descriptions e tudo que as empresas tratam nessa relação de seniors, é aí que a gente quer pegar. Que deve ter uma coisa em comum. Por favor, tem que ter. E trazer para você essa noção. E não importa se você é júnior e vai assistir esse vídeo, pleno vai assistir esse vídeo, ou sênior e vai assistir esse vídeo. Porque para quem está começando e não chegou a ser sênior, é importante para entender o caminho. E para quem é sênior, é entender se é sênior de verdade e o que falta ou o que não falta e, já estou pronto para o próximo passo. Esse vídeo vai ter participações especiais, vão ter pessoas profissionais que são referências, que já passaram em outros conteúdos aqui do Design Team e que vão dar a sua opinião sobre o que significa, afinal de contas, ser um designer sênior. E tudo isso também eu tenho que te pedir. Assina o Design Team no botão vermelho, dá like nesse vídeo, compartilha esse vídeo até antes de assistir, faz isso. E o conteúdo depois da vinheta. E aí é importante a gente parar para observar alguns significados. O que afinal de contas significa ser júnior? Vamos começar por isso. Bem, o júnior já vem, com uma base da palavra juvenis. Isso se conecta muito também na questão de filhos, Até o século XX, por exemplo, era muito comum quando você tinha um filho que provavelmente teria o mesmo nome do pai, se colocava-se no nome a palavra júnior, que tem essa conotação de que é a sequência, é o mais novo, é o juvenil. Quase uma relação de herança aqui. Engraçado porque, apesar de ser nomeado como júnior, um dia aquela criança vai virar um adulto, E mesmo ele sendo uma pessoa que é júnior, ela pode ser um senhor de 60 anos, E mesmo assim é chamado de júnior. Tanto que isso caiu, Hoje em dia, júnior virou nome mesmo, e não necessariamente a ponta da nomenclatura da qual se nomeava o juvenis. E aí, se a gente para falar sobre sênior, vem diretamente conectado ao significado de mais velho, que está relacionado a senil, senescência, inclusive, mas geralmente tem conotações mais positivas do que esses cognatos que eu acabei de citar. Já pensou? Não, o sênior ali é senil. Mas tem relação quando a gente fala diretamente sobre significados. Claro, sênior se tornou um sinônimo completo para idoso também, que é muito considerado como uma conotação positiva, porque é um truncamento em relação a cidadão idoso. E se a gente olha ainda numa visão acadêmica, escolar, o sênior também é colocado como alguém que foi matriculado antes do outro. Assim como a gente tem o júnior, que vem numa conotação de juvenil, nós temos o sênior, que vem numa conotação de alguém que está antes do júnior, nessa relação de matrícula e tudo mais. Você já teve isso na sua escola, por exemplo? E por que sênior é tão importante? Por que esses títulos, essas nomenclaturas são tão importantes? Eu gostaria que existisse? Claro que não. Porque algumas vezes elas são tão mal descritas que acabam sendo horríveis nessa construção de ser um sênior. Mas elas estão totalmente conectadas com uma relação trabalhista. O título sênior vai afetar completamente qual nível você vai ser entrevistado. O título sênior vai influenciar diretamente o seu pagamento. A posição sênior, ela tem uma relação completa de qual é o próximo nível do qual você pode ser elegível, por exemplo, dentro da empresa, ganhar uma promoção. Mas eu nunca encontrei uma lista clara e bem definida e uníssona, inclusive única, que mostrasse o que realmente um sênior é. E esse é o ponto que eu quero tocar aqui com você. Essa dificuldade da gente ter uma visão única sobre o que é
o sênior, afinal de contas, e o que significa ser sênior. Então, dentro desse levantamento, é mais fácil a gente fazer uma pesquisa geral e trazer, como eu falei no começo, um fio condutor que vai nos ajudar a dar uma pista do que um sênior é e o que ele precisa ter para ser considerado um profissional com mais experiência. Steven Savage, ele escreveu alguns pontos mapeados que são bem interessantes sobre a visão do qual ele pesquisou o mundo de tecnologia, design, produto e outras áreas para desenhar o que precisa ter um sênior para ser considerado um sênior. Não concordo com todos os pontos, dá para a gente abrir uma discussão aqui, mas é interessante para passar para você. Por exemplo, para ele, um dos pontos primordiais é anos de experiência. Não tem como você dar, segundo a visão do Steve, não tem como você dar uma posição ou declarar que alguém é sênior com pouco tempo de experiência. Porque essa vivência e esse tempo da qual essa pessoa vai experimentar é que vai construir essa visão de senioridade, essa visão de mais velho, essa visão da qual alguém que vivenciou coisas e, através dessas vivências, pode compartilhar seus erros e acertos para os mais júniores. De certa forma, isso faz muito sentido, mas é perigoso, porque volta no ponto da gente estar associando tempo, a promoção e etc. E maturidade, principalmente. Que nem sempre quem é sênior tem a vivência e conseguiu, experimentar as coisas para ter bagagem de compartilhamento, o que é um perigo muitas vezes. Da mesma forma como eu não posso trazer uma visão relativa de tempo, também é perigoso, porque eu posso ter profissionais com pouca vivência de mercado, pouca experiência e pouca bagagem de compartilhamento que estão tentando compartilhar alguma coisa que não viveram. Então é uma armadilha. Olha o ponto. Eu não estou falando que é certo, que é errado, mas eu quero trazer aqui para você esse entendimento. É um ponto de se pensar a respeito. Bom, o nome de sênior é experiência, né, cara? Você não tem como ser sênior sem experiência. Eu acho que isso é um problema que essa geração atual está tendo, que a gente precisa trabalhar, e isso eu posso te dizer em sala de aula, eu posso dizer olhando para os meus filhos, eles estão muito imediatistas, eles querem tudo o quanto antes, o mais rápido, né, possível, eles acham que eles vão... Eu tive um aluno uma vez que ele chegou e falou assim, eu estou fazendo design e eu estou fazendo teoria da computação, porque eu quero ser, e porque quando eu me formar eu vou ser diretor de visual, de videogame, de não sei aonde, Querido, você não vai ser nada quando você se formar. Você vai, se der certo, ser estagiário de algum lugar e tal. Então, eu acho que para você ser um designer sênior, primeiro você tem que ter experiência. Você tem que ralar, você tem que trabalhar, tem que entender os processos, passar por o máximo de experiências possíveis, porque isso vai te dar uma visão absurda do que você está fazendo. Tem aquela frase clássica, né, aquele momento clássico que aconteceu com a Paula Scher, aqui nos Estados Unidos, né, quando ela, no meio da reunião com o Citibank, ela desenhou a logo, que custou sei lá quantos milhões, ela desenhou durante a reunião. E aí alguém fala para ela, mas como é que eu vou te pagar isso se você acabou de fazer isso em 20 minutos? Ela fala, os 20 minutos que eu usei para fazer essa logo são os 30 anos que eu tenho de experiência nas costas. Você não está pagando pelos 20 minutos, você está pagando pelos 30 anos. Um outro elemento que ele traz como característica do sênior é tomar iniciativa. É natural, segundo o texto, inclusive, e a visão dele, que quem está começando tem mais dificuldade de tomar iniciativa até por não saber o caminho ou em que ela precisa focar para tomar a iniciativa. Já um sênior, com a sua vivência, experiência e bagagem, consegue enxergar o entorno, o ambiente da qual ele está, consegue ter uma visão de contexto e adaptação muito mais fácil e consegue enxergar que aquele é o ponto necessário para se tomar uma iniciativa, para melhorar, para trabalhar, para discutir, para provocar. Essa relação, acho que ela é muito importante quando a gente fala sobre a tomada de iniciativa. Pode ser, inclusive é a visão dele, que muitas vezes o júnior ele toma a iniciativa, mas talvez com baixo impacto e talvez a iniciativa de forma errada. E ainda precisa de ajuda nessa relação. Então é interessante o ponto dele também nessa questão de tomada de iniciativa. Não significa que o júnior não toma iniciativa, mas o sênior consegue acertar muito mais qual a iniciativa deve ser tomada. Sacou? Olha a diferença. Em geral, assim, na minha experiência,
isso, né, entre empresas diferentes tem uma variação de entendimento do que é sênior. Na minha concepção, sênior é um lugar onde que você pode chegar e falar assim, tô de boa, não quero mais me esforçar em... Não me esforçar, mas eu não quero mais pegar mais responsabilidades. É tipo se você pensar no progresso de carreira, é um opcional terminal, caso você sinta que aqui para mim é suficientemente bom. Então, para você chegar nesse terminal opcional, na minha opinião, você precisa ser, na parte técnica, excelente. Sabe, executar seu trabalho com maestreza, entender boas práticas de design, aplicar no dia a dia, entender o que é pesquisa, envolver usuários muito no início do seu processo, saber trabalhar muito bem com produto, com engenharia e ter uma troca saudável e fluida com esses times e marketing também. Uma outra coisa que ele traz que, para mim, isso é um ponto importante. Eu, de certa forma, concordo com ele também, que é a questão de poder liderar quando apropriado. A gente fala muito, né, e eu já vi isso em algumas dinâmicas, que o sênior, ele já tem a liderança sendo demonstrada de alguma forma, ele pode ajudar a mentorar, ele pode já começar a trazer uma visão de gestão, de liderança de pessoas. E só que eu acho interessante o ponto como ele traz. Pode liderar quando apropriado. Ou seja, não é ainda um job description. Não deveria ser um job description. Não deveria ser uma responsabilidade. Porque nem sempre esse profissional que ainda está com muita mão, né, na execução e na operação consegue ter esse particionamento para também liderar. Quase declarar burnout numa pessoa, tendo que liderar uma equipe e ainda ter que colocar a mão na massa e executar e trabalhar e tudo mais. Então eu acho que o item de liderar quando apropriado faz muito sentido. E sim, quando apropriado, eu acho que o sênior já deve demonstrar isso com mais propriedade. Porque aí vem um ponto muito importante. Eu falo que liderança não é necessariamente uma posição. O gestor, sim. O gestor soma a liderança e vira ali uma posição para guiar um time, para coordenar um time, nortear um time. Agora, o fator liderança ele deve ser construído desde o começo da carreira de um profissional. Seja um iniciante, um pleno, um sênior, um estagiário. Ele já tem que demonstrar de alguma forma esses elementos de liderança, que inclusive estão relacionados com a tomada de iniciativa, a provocação, a curiosidade, a comunicação bem construída. Então, liderança necessariamente não é alguma coisa só para sênior, mas ela vem numa construção progressiva da qual se estabelece como um elemento de liderança, mesmo esse sênior não querendo ser um gestor, mas podendo ser um especialista na carreira Y, W, seja qual for. Então esse é um ponto interessante, mas liderar quando apropriado. A outra coisa pode ensinar. Coisa que eu gostei pra caramba. Eu acho que essa é a diferença e que se conecta na relação de anos de experiência que ele quis dizer. Pela bagagem. Não significa que um júnior e um pleno, né, esses níveis que são, né, estão no começo, não podem ensinar alguma coisa. Todo mundo pode ensinar alguma coisa. Mas claro que um sênior está estabelecido que, dada a sua experiência, sua vivência, o que ele passou, o que ele errou e acertou, o que ele já estudou, né? Fez pós, fez curso, leciona, dá aula, toda essa relação dá mais bagagem. E não só isso, também dá uma bagagem de didática, também dá uma bagagem, sabe, que vem nessa relação de como explicar com clareza, com paciência, com entendimento e com propriedade. E aí eu acho que isso faz todo sentido nessa relação de um sênior ter essa característica. É alguém que pode ensinar, porque está ali com uma bagagem que pode ser compartilhada, não necessariamente parando e sendo palestrinha, dando aula e tudo mais, mas com as próprias atitudes, com as próprias ações. Eu conheci muitos profissionais que em momentos chaves, seniors inclusive, em momentos chaves de
Putz, como é que a gente vai resolver isso? A pessoa totalmente tranquila, calma, sabe? Analisou logicamente toda a situação, trouxe já para ela ali e depois compartilhando comigo, pô, eu já vivi isso, sei bem como é que a gente resolve, vamos por esse caminho. Isso não é um ensinamento de alguma forma, é um ensinar pelo exemplo. Então, eu acredito completamente que poder ensinar é um elemento fundamental para um profissional sênior. Outro elemento que o Steven Savage traz também é conhecer uma indústria, a indústria, que para mim eu posso traduzir aqui numa relação de conhecer o contexto da qual ele está ou ele já esteve. É muito importante e aí vem sim uma relação de vivência e experiência. Profissionais que estão começando ainda estão entendendo como é que funciona o mercado da qual ele está inserido. E é normal esse tipo de coisa. Entrei no mundo financeiro. Pô, tem tanto termo, tem tanta regra, tem tantos elementos, tem tanta política, tem tanta coisa envolvida ali, que naturalmente vai levar um tempo para que esse profissional consiga entender, né? Saber e entender como funciona o contexto do qual ele está inserido. Quando a gente pega um profissional que já está numa camada como a de um sênior, espera-se que ele já tenha conhecido muito bem aquele cenário, o que inclusive é um elemento de contratação. Muitas vezes contrata-se um sênior porque ele já viveu uma situação, um contexto e esteve em uma indústria, né, em alguma área de mercado da qual eu quero aquele conhecimento, eu quero aquela vivência. Por isso eu quero trazer esse sênior para cá, para ele poder multiplicar e compartilhar o que ele já viveu dentro daquele cenário. Por isso essa relação de conhecimento de mercado quando contrata-se um sênior é muito normal. E aí, já vi situações, e não vou generalizar, por favor, não me entenda mal, onde você tem profissionais que são sêniors, mas que tiveram uma carreira talvez um pouco rápida demais, com pouca vivência, né, com alguns elementos ali que você, podia ter tido mais experiência naquilo, e não conhece contexto. Porque não teve um mergulho de profundidade em entender realmente os mecanismos daquela área, daquele mercado, daquele tipo de empresa, daquele segmento. E seria importantíssimo ter aquilo para trazer como um elemento até de caso de uso. Então, olha como são elementos muito sutis, mas que são importantes a gente entender. Que para mim também conecta muito numa questão de migração. E aí vem um ponto. Muitos profissionais são sêniores em outras áreas. Ou seja, eles conhecem, ou espera-se que conheçam muito aquele segmento, aquela área que eles estavam. Saber utilizar esse conhecimento para uma oportunidade que esteja próxima daquela área, quando você faz o processo de migração, pode ser um elemento chave para essa migração ser mais sustentável e inteligente. Simplesmente você cortar e ir para uma área distante, caso possível, tá? Não vou generalizar, uma área distante da qual você atuava ou não tem uma relação, né, de consumidor, de usuário, esse tipo de coisa, será mais difícil. Porque provavelmente a bagagem de experiência que você tinha por conhecer aquela indústria vai ser perdido. Então olha como também temos aqui um elemento interessante para se pensar na questão de migração, essa relação de níveis júnior, pleno e sênior aqui também. Precisa ter alguns projetos lançados já no mercado, com métricas acompanhando o projeto para entender qual foi o impacto do trabalho dele, com certeza. Um outro elemento que ele também traz é ter resultados em seu nome. Esse aqui eu acho bem interessante. E sim, isso é fato. Eu já fiz e já participei de entrevistas onde me é perguntado ou me foi perguntado, Rodrigo, você fez aquele projeto, você tocou com aquela coisa, você enxergou aquilo ali. Quais foram os resultados alcançados naquilo? Compartilha com a gente como isso é importante. E claro, ter a propriedade de falar sobre os números, sobre os resultados, sobre o que foi alcançado de meta, de documentação, de superação, de desenvolvimento, de evolução. Como que se tem isso? Vivendo, tendo experiência,
trabalhando e enxergando e tendo as iniciativas. Olha como tudo se conecta nessa relação de buscar a minha senioridade, para ter propriedade, inclusive, para falar sobre resultado. Porque muitas vezes não contrata, né, uma pessoa só porque ela tem um portfólio legal. A gente sabe que não. Mas é pelo que essa pessoa pode gerar de resultado aonde eu estou colocando ela para trabalhar comigo. Isso conta pra caramba. E se é uma pessoa que já teve experiências de trazer resultado de alguma forma, eu vou querer essa pessoa comigo porque eu vou fazer com que, vou dar espaço para que essa pessoa também alcance os resultados aqui, que eu não estou contratando apenas um ser, eu estou contratando como essa pessoa faz. Então não é só o conhecimento, mas o como também é muito importante. E eu só consigo ter essa bagagem de como a partir do momento que eu realmente tenho a experiência para me intitular como um sênior. E se você é sênior e eu sei que vai ter designer embaixo de você, por exemplo, ou você vai gerenciar alguém, alguma coisa assim, eu preciso ver que você sabe entregar design bem executado, que você sabe, que você tem boa noção da interface, que você conhece tipografia, que você conhece boa interação, que você tem gosto por design bem feito. Não me venha com wireframes ou com post-it na parede, porque não é suficiente. É chamado de sênior. É uma pessoa que não se auto-intitula. Isso é importante. No começo, eu falei, se a gente deixar com que as empresas definam se você é sênior, júnior, pleno, você é capaz de ficar perdido, perdida, porque cada empresa vai idealizar a senioridade de alguma forma. Isso é uma coisa. Agora, ter o reconhecimento de colegas, de pessoas, de líderes que estão em volta de você é outra história. E isso é muito importante. Você, claro, ter essa autonomia, né, e controle da sua carreira, de analisar seus pontos, se desenvolver, isso, assim, não vamos nem questionar, isso é fato. Agora, o reconhecimento de outros, isso é muito importante, não é? Você já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência e é sensacional. Eu me lembro que quando o LinkedIn começou, ele tinha lá o testemunhal de uma forma que você escrevia o texto. Nem sei se hoje tem desse jeito, deve ter ainda. Você convidava uma pessoa e ela escrevia, aí você aprovava e tudo mais. Então, teve uma febre da gente mandar para pessoas que a gente, né, tinha um carinho, uma aproximação, teve um projeto muito massa trabalhando junto e você esperava que essa pessoa retornasse com algum tipo de feedback, né, de visão. E isso era muito legal, essa relação. E hoje, claramente, ter esse reconhecimento por outros é muito importante. Eu já devo ter falado aqui no canal, mas tem uma série de música pop no Netflix que é muito legal, que mostra sobre várias questões da música e mostra por que os suecos fazem tanto sucesso. Você sabia que, e eu já falei disso em algum vídeo aqui, que os suecos escrevem várias músicas pop, assim, né, por todo o globo. Inclusive, o compositor das músicas da série Mandalorian é um sueco, que inclusive tem um monte de Grammy, o cara é famosíssimo, ele escreve várias músicas com vários cantores famosos, e ele fez a trilha sonora do Mandalorian, aquela musiquinha e tudo mais, inclusive acho que um dos clipes é ele tocando. E aí perguntam pra ele por que os suecos fazem tanto sucesso, e ele fala, é porque os suecos não falam do seu próprio sucesso, ele deixa com que os outros falem do nosso sucesso. Cara, isso pra mim, assim, fez tanto sentido. Valeu a série eu ter visto só essa parte da qual ele comenta essa ideia, esse conceito. E eu acho que aqui vem muito conectado nisso. É você ser chamado de sênior, é você ser reconhecido de sênior, como sênior, né? É mais importante do que você se auto-intitular e colocar a coroa em você mesmo. Você pode, sim, se autoclamar sênior, mas ter o reconhecimento de outras pessoas não tem preço. Já diria a propaganda. Porque é muito importante o reconhecimento. Um outro elemento também que o Steven traz sobre essa questão de senioridade é, claro, é você ter bagagem em educação. É você ter estudado. É você ter treinamentos, certificações, pós-graduação, cursos.
É porque mostra que você também não ficou parado e deu uma amplitude de conhecimento em volta de um conhecimento base, que pode ter sido em publicidade, pode ter sido em design, pode ter sido em arquitetura de informação, mas não parou ali. E você abriu o leque tentando trazer através da academia, ou cursos livres, ou cursos técnicos, seja, né, essa composição toda, a amplitude de conhecimento, ou seja, você nunca parou de estudar. E ter uma bagagem de estudo, né, e apresentar essa bagagem de estudo também traz aqui uma chancela de senioridade, o que é outra coisa importante. E que também indiretamente se conecta com o tempo. Você só vai ter uma oportunidade de ter vários cursos no seu currículo se você tiver tempo ali de percurso, trabalhando e tudo mais. Então, olha como a gente volta indiretamente, e eu não estou querendo dizer nada aqui, sabe, por trás, não. Olha como indiretamente a gente faz uma relação de tempo. Tá aqui, é só para você pensar a respeito, tá? Assim, eu acredito muito no T-shape, né? Acho que você não precisa ser bom em tudo, mas tem alguma coisa que você é especialista e que você é muito bom naquela coisa. E aí tem várias coisas que poderia, né, como um senior, você poderia se especializar. Acho que a mais comum, e talvez aqui a mais eu vejo, é visual design, mas visual design, na minha opinião, está bem saturado, tem muita gente que é muito boa em visual. Me interessa mais, por exemplo, estratégia, pessoas que entendem um monte de produto e ajudem a definir direção de produto. Pessoas que também entendem muito bem de interação, que pegam um fluxo super complexo e transformam aquele fluxo num fluxo super simples. Também eu acho que falta um pouco desses dois perfis de T-shape no mercado. E outro ponto que ele traz, que ele fecha muito legal, é que você trabalha para ser sênior. Isso é um ponto. Você já parou para pensar se você é um sênior, ou mesmo que você seja júnior ou pleno nesses níveis, o que você faz para ser um sênior? Quais são os elementos que ficam muito claros, sem rodeio, sem blá 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 de mistificação, que você está fazendo, está lutando, e que vão claramente mostrar para as pessoas que precisam te reconhecer como uma pessoa sênior, que você está trabalhando para ser sênior. Eu acho que esse é um ponto também muito legal, porque ele envolve não só o trabalho dentro da empresa, não envolve os projetos, não envolve suas relações humanas, mas também envolve os estudos, o que você está correndo atrás, o que você está compartilhando, como você está construindo uma imagem que não é superficial, mas tem profundidade em argumento, em vivência, em experiência. Então, o que você tem feito nessa relação de trabalhar como um sênior? Eu acho que esse é um elemento muito importante que ele provoca nesse sentido, para que você realmente possa, né, se colocar numa questão de senioridade, o que você está fazendo para isso. Poxa, eu achei demais essas provocações, porque para mim foi o que eu encontrei, e tem mais coisa, que fez mais sentido até agora, né? Claro que tem aqui uma outra, né, controvérsia, tem aqui uma outra coisa que, né, arrepia, se fala, não sei, não concordo, e tudo bem, isso que é interessante, não concordar também, mas que podem deixar aqui uma provocação nessa relação, né? Precisa ter algumas análises, eu não quero numerar, não quero te dar 2, 3 ou 4 ou 5 cases, mas alguns cases, pelo menos, que me mostrem o papel dele dentro do projeto. Não estou pedindo para mostrar o diagrama bonitinho, não é nada disso, mas me mostra o que você fez, qual foi o teu papel, como é que você entregou e coisas do tipo assim. Então, olha que interessante, a gente parar para pensar como que essa relação de senioridade e os outros níveis são muito diferentes. É como eu falei, cada empresa, cada lugar, cada área, inclusive, vai tratar e vai enxergar seus seniors de maneira diferente. O ponto que pega é o que você entende disso tudo que eu trouxe, de tudo que você vê no mercado, vive na empresa que você trabalha. É interessante você lidar com elementos de segurança. O que eu acredito muito que a senioridade está acoplada, conectada com isso. Quando você tem segurança de alguns elementos,
Isso mostra que você tem senioridade e propriedade sobre esses elementos. O interessante é que um sênior tenha cada vez mais propriedade e segurança em mais assuntos, em mais coisas, em mais elementos voltados para a disciplina do design ou qualquer outra disciplina. E quanto mais propriedade, mais segurança, mais vivência, mais dá essa questão de, poxa, eu consigo tratar, lidar, eu consigo pensar no que, no como e por que fazer alguma coisa, e não simplesmente fazer alguma coisa. Essa é uma relação muito importante. Claro que sozinho muitas vezes é difícil fazer essa construção. Por isso que eu gostei pra caramba do que o Steven traz quando você trata sobre a questão de ser reconhecido como sênior por outras pessoas. Esse reconhecimento, ele é muito importante para te ajudar nessa construção de propriedade e de segurança, né? De autossuficiência, de motivação. Uma coisa que com certeza, né, muitos precisam é de ajuda muitas vezes para essa construção de carreira. E se você não tem um líder que pode te auxiliar nessa construção de uma maneira da qual ele não enxerga só a empresa que você está inserido, mas enxerga uma pessoa, um ser humano que está no mercado e que pode trabalhar junto nessa empresa ou na outra empresa no futuro, se você não tem isso, procure alguém que possa te ajudar. E aí vem sim um processo de mentorias, né, estruturadas, bem trabalhadas. Eu acho que a gente está começando a enxergar isso aqui no Brasil de uma maneira legal, né? Um preparo maior. E claro, não tem como você desassociar a pessoa e o profissional. Tudo conectado. E construir também uma pessoa sênior é muito importante e talvez até mais importante do que o profissional sênior. Porque o profissional sênior é uma construção que talvez venha de forma natural no seu dia a dia, na sua vivência. Mas uma pessoa sênior, esse é bem mais difícil e anda muito em falta por aí. E para isso é importante, sim, é terapia, é trabalho, é comunicação, é viver fora do trabalho, é viajar, é ter experiências, vivências, trocar com pessoas, participar de eventos, né? E, obviamente, abrir a sua cabeça, né? É o que a gente fala muito sobre a questão de modelo mental. É você ampliar o seu modelo mental para que você possa estar aberto a viver e experimentar coisas diferentes. Porque isso é a relação que para mim muito importante, tem um peso muito grande, essa questão da construção da pessoa e do profissional. E acho que para você ser sênior, é você ter esse background, essa bagagem de informação. E aí bagagem não é só design não, cara. Se você ficar preso só em design, você está quebrado. Tá? Bagagem é você ir num show bom, você ver filme, é você entender o que está acontecendo no mundo, você se interar com política. Design é política, querendo ou não. Você se interar com o que está acontecendo, como o mundo está mudando, e isso vai te fazer um melhor designer e vai fazer você ser sênior. Esses são elementos que eu quero começar só a conversar com você sobre descascar o sênior. Eu quero trazer mais coisas aqui sobre isso, mas para eu trazer mais coisas eu preciso saber se você gostou disso daqui. Eu fui meio metralhador aqui, chutei um monte de conteúdo, mostrei um monte de gente falando, mas me diz, ficou claro para você? Você concorda com os pontos que eu trouxe aqui? Quero ouvir você. Então escreve aqui nos comentários ou me manda mensagem no LinkedIn, principalmente, que eu sou muito mais ativo, ou no nosso Telegram. E vai estar aqui o link na descrição. E, claro, eu não podia deixar de falar. Você já se inscreveu no YouTube aqui, do Design Team? Faz isso, vai. É um botão vermelho, é só clicar, é só isso que eu te peço. Dá like no vídeo, compartilha esse conteúdo. E eu te vejo em todos os outros vídeos que tem por aqui. Conteúdo pra caramba, não é verdade? Então é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.